Qual é a análise que os próprios cabo-verdianos fazem sobre o estado da nação? Bem, os cabo-verdianos consideraram, segundo uma reportagem que fizemos, que a situação não é boa. Levantaram várias questões, como ligadas à saúde, educação, segurança, que precisam de mais atenção e políticas por parte do governo. Em relação à saúde, indicaram, por exemplo, falta de profissionais, infraestruturas, também mais investimento, verbas de investimentos nessa área. Em relação à segurança, por exemplo, destacaram o aumento da criminalidade, por exemplo, de roubos, assaltos e assassinatos também que acontecem aqui na capital do país e também nas outras ilhas. Em relação à educação, por exemplo, pediram mais investimento nessa área por forma a conseguir, por exemplo, mais emprego para as pessoas e mais formação também profissional para as pessoas. E como é que o Governo e o grupo parlamentar do Partido no Poder avaliaram a situação do país? Pois bem, os partidos e o Governo também estiveram a fazer o debate sobre o Estado da Nação, começando pelo chefe do Executivo, o Primeiro-Ministro, que transmitiu uma mensagem, uma apreciação positiva sobre o Estado da Nação e reforçou o compromisso do Governo em enfrentar as dificuldades que o país enfrenta. Referiu também sobre a questão da segurança pública, que continua a merecer uma atenção por parte do Executivo em relação ao plano de combate e prevenção a crimes, também a questão das operações especiais que têm estado a ser efetuadas um pouco também aqui na cidade da Praia, em São Vicente e em outras ilhas que estão a produzir efeito. Na área da saúde, o Luís Correia Silva destacou investimentos realizados nos hospitais centrais e regionais e também nos centros de saúde. Ele referiu que estão a investir em políticas ativas de emprego através da formação profissional, estágios profissionais, apostando no empreendedorismo, disponibilizando qualificações para o emprego e oportunidades para os jovens. Ainda na sua declaração, Ulisses Correia Silva manifestou a confiança na economia do país. Quanto ao ensino superior, referiu que o governo está em desconcentrar a oferta de ensino superior de acordo com a vocação das ilhas. E a oposição apresentou uma visão diferente do governo. Quais os pontos que mereceram destaque? Começamos precisamente pela oposição que sustenta o governo, neste caso a oposição, não, o partido político que sustenta o governo. O líder da bancada parlamentar do Partido no Poder enalteceu as conquistas que este governo conseguiu em diversas áreas, embora destacou a situação atual pós-pandemia, as crises energéticas e também a guerra na Ucrânia. Também referiu que Cabo Verde está numa retoma e que tem alcançado excelentes resultados a nível do crescimento económico no país. Destacou o turismo, a retoma do turismo, o crescimento no turismo, em que apontou uma melhoria significativa no bem-estar em Cabo Verde, com a redução também em relação à pobreza, redução sensível da pobreza para 28% em 2022. Paulo Veiga também destacou a recente aquisição de um avião para a TACV, que vai reforçar as operações. Destacou também o compromisso do governo com a inclusão social, mencionando medidas como a transferência de rendimentos, subsidiação de acesso à saúde, educação, água, energia e habitação. Já vamos falar da oposição. O maior partido da oposição considerou que o Estado da Nação é de grande privação devido aos problemas que os cabo-verdianos estão a enfrentar em relação aos preços dos produtos que estão alto. Também falou sobre a descida do poder de compra também dos cabo-verdianos. O líder da bancada parlamentar do PACV falou também que o governo é um governo gordo, ineficiente
sorvedouro de recursos públicos. Um governo que disse ser de promessas e de compromissos falhados. Segundo João Batista Pereira, o país precisa urgentemente de aumentar a produtividade, melhorar os salários, as pensões e reduzir a carga fiscal sobre as famílias, as empresas em Cabo Verde, e precisa vencer também o desafio das ligações interilhas e também com o exterior. O líder da bancada parlamentar criticou o governo sobre a questão da segurança e do combate à criminalidade, em que considera que este governo falhou para com a segurança devido ao aumento da criminalidade que se tem registrado. Já a UCID referiu sobre as desigualdades sociais, que existem pessoas, famílias com mais recursos, enquanto que outras não têm esses recursos. E referiu também sobre o pouco tempo em que é disponibilizado para o CID para falar, para debater sobre o estado da nação. Daí também referiu sobre a necessidade de melhorar a distribuição de recursos e a atenção de cuidados para as famílias mais vulneráveis. A UCID avançou um dado em que disse que mais de 1/5 da população vive em situações difíceis. Um elogio também foi feito para o governo relativo ao desempenho em relação à dívida pública, destacando os reforços para reduzi-la, mas também disse que esses esforços deviam ser feitos também para as questões das desigualdades sociais e para as famílias mais vulneráveis. O certo é que existem desafios que precisam ser ultrapassados em alguns domínios.